Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. E Casa realiza a apresentação de elenco para a Série B do Campeonato Cearense. Capitão do Guarani faz avaliação de segundo amistoso do time na pré-temporada. Fortaleza observa volta a cogitar contratação de atacante chileno. Ex-atacante do Sampaio Corrêa poderá ser a próxima aquisição do Ceará. Ferroviário vence terceiro amistoso consecutivo e agora foca na estreia da pré-copa do Nordeste. Floresta joga esta noite contra o Flamengo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouquinho, Marcelo Vilar fala sobre o início da pré-temporada no Icasa. E ainda destaques do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Velório do Rei Pelé acontece e sepultamento será amanhã. 18:06 no ar o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Então é Natal. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10 mil em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Comece o ano de 2023 com o pé direito, com a super premiação do Joá da Sorte Cap. Confira! No quarto sorteio tem um novo HB20 Sense 0km. É um HB20 Sense 0km. Um novo HB20 Sense 0km só pra você. E mais R$3 mil no primeiro e segundo sorteio. E R$4 mil no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte são 40 prêmios de R$500. É muito dinheiro. E o título é dupla chance. Comprando Joá da Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joá da Sorte Cap. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes do Timaço da Vale FM, primeiro programa do ano de 2023 para você nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro. E quem tá aqui ao nosso lado é o grande João Filho. Boa noite, JF. Fala, Delton, um abraço, boa noite para você, feliz ano novo para você, para todo mundo que tá ligado com a gente. Os sonhos que se renovam, a esperança que nasce a cada dia, de dias melhores, de realizações para todo mundo. É o que a gente espera que 2023 nos apresente, é claro. Meu pai dizia, Delton, há muito tempo, ele dizia, meu filho, Nosso Senhor há muito tempo atrás dizia, meu filho, faz que eu te ajudarei. A gente faz a nossa parte aqui. E Deus nos concede a saúde e a paz para seguirmos em frente, Delton Sá. Eu pensei que ele dizia, meu filho, Deus que lhe proteja. Também. E onde quer que esteja. Tem aquela música, né? Também. Tem, uma música bonita, essa música. É muito bonita. O povo já tá olhando para nós, João Filho. Ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Boninho chegou, foi cedo hoje. Ele chega cedo sempre. Boninho. Cedo sempre. O oferecimento é de quem? Pizzaria e Hamburgueria Uval. Tá aberta hoje? Tá aberta hoje. Você pode pedir quiser sua comer pizza. Tem. Pizzas, esfirras, lasanhas, aquele beirute gostoso, 988429514. É o WhatsApp lá do Val para você fazer o pedido e ser Você tá muito bonito, viu, João bem Filho, atento. aqui na imagem. Muito obrigado, Delton. Bondade Você tá sua. bonito, você tá bonito, João Filho. Você fica muito elegante nessa imagem. Viu, meu caro JR? O Lorival, que ele faz, o nosso Boninho, ele faz milagres. É, né? É, rapaz. Agora o Boninho devia aproximar mais essas outras câmeras pro povo ver a belezura que nós somos. Ô povo feio. O Rochelle já tá desejando a gente um feliz 2023, viu? Pra ele também, com muita saúde e muita paz. Você pode interagir com a gente pelo nosso canal no YouTube, até também pelo nosso WhatsApp da rádio, né? Qual é o número, João Filho? O WhatsApp da Vale FM é o 988199999. Ele já tá desejando aqui saudações tricolores. Grande Rochelle, que é torcedor do Fortaleza, né? Eu pensei que era do Fluminense, você falou tricolores? Não, é o dele aqui do Ceará mesmo, do tá Fortaleza, certo, o Leão então. do PC. Bom, Delton, segue lá na Vila Belmiro, começou às 10 horas da manhã de hoje o funeral do Edson Arantes do Nascimento, nosso rei Pelé, e quem foi uma das primeiras autoridades a chegar ao lado do presidente da CBF foi o presidente da FIFA, o italiano Gianni Infantino, esteve na Vila Belmiro, prestando suas condolências à família, aos brasileiros, por a partida, o falecimento do Pelé, e ele disse, Delton, que vai conversar com as confederações de todos os países que são filiados à FIFA, dar uma sugestão que em cada país possa ter um estádio com o nome do Edson Arantes do Nascimento. Não todos, que aí já seria demais, mas ele disse que pelo menos um estádio de cada país que é filiado à FIFA possa ter o nome do Edson Arantes do Nascimento, foi o que disse hoje o presidente da FIFA.
Eternizar o Pelé, o rei do futebol, de fato, né? E seria uma homenagem muito interessante essa do presidente da FIFA. Aliás, o Pelé, no mundo inteiro, onde você chegar e mostrar a imagem, com certeza, as pessoas relacionam ao Brasil e ao futebol o Pelé. Até aqueles que talvez não conheçam o nome, a história, vão relacionar, de fato. Você vê, o estádio da Nápoles, da Itália, hoje chama-se Estádio Diego Armando Maradona. Em homenagem ao Maradona, por tudo que fez, assim, pelas conquistas, quando era jogador profissional do time italiano, né? Eu só não concordo em tirar a homenagem que um dia foi prestada para colocar outra. Eu concordo que se faça uma nova homenagem, que se construa um estádio. Mas você prestar uma homenagem naquele determinado momento e depois retirar a homenagem... Já pensou aqui, ó? Vamos lá. Você chegar hoje e tirar o nome da Arena Romeirão para botar Arena Pelé? Arena Mauro Sampaio, né, que chama-se, né? Eu digo, então, mas você vai deixar de ser Romeirão para ser Arena Pelé? Não é justo. Não é justo. Agora, se você construir um novo estádio na região do Cariri e prestar essa homenagem, eu concordo. Eu não concordo em quem alguém que já foi homenageado com determinada obra, e você retirar para agora prestar homenagem a outra pessoa. De qualquer maneira, os países têm, acredito que os estádios, difícil dizer, mas cada um deve ter um nome, né? Então, se os países aceitarem a sugestão do presidente da FIFA, vão ter que escolher aí algum para... Novas obras. Ou novas obras, ou construir, né? Enfim. Bom, vamos falar com a Luísio? Vamos, mas antes mandar um abraço para o Domingos Moraes. Boa noite, desejo a melhor equipe de esportes, um feliz ano novo para cada um de vocês. Deus abençoe todos, um abraço para você também, Domingos Moraes. Grande abraço. Obrigado, pessoal que tá ligado aí no nosso canal no YouTube. Quem tá doido para falar é ele. Aloysio Vilar. Aí, rimou. Vai trazer informações do Icasa, porque começou hoje o pontapé inicial da pré-temporada do Verdão, não é isso, Vilar? Boa noite. É isso, João Filho, boa noite pra você, boa noite, Delton, e pro ouvinte que sintoniza a Vale FM neste primeiro programa de 2023. A gente já deseja um feliz ano novo, de muita saúde, de muita felicidade, e vamos aos trabalhos, né? Neste primeiro dia útil do ano, o Icasa realizou a sua apresentação, o início da pré-temporada para a Série B do Campeonato Cearense. O técnico Marcelo Vilar esteve aqui juntamente de 28 jogadores que foram contratados, dentre jogadores experientes e também aqueles que já estavam na base da equipe, e nós estamos aqui ao lado dele, comandante técnico da equipe do Icasa, Marcelo Vilar. Marcelo, boa noite e seja bem-vindo a Juazeiro do Norte, ao Icasa e também aqui ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelas palavras. E nós esperamos sim fazer um Icasa forte, um Icasa que possa brigar pelos seus objetivos, que é o de conseguir a vaga para a Série A do Campeonato Cearense do ano que vem. Marcelo, desde que você chegou a Juazeiro, quando se apresentou para a equipe do Icasa, você destacou alguns fatores limitantes para a montagem do elenco. Um deles é o fato do Cearense da Série B acontecer simultaneamente ao da Série A. Pela primeira vez isso vai acontecer. Esse seria o principal fator negativo, na tua opinião? Assim, não podemos dizer que é um fator negativo, mas ele limita as contratações, porque geralmente o jogador procura jogar Série A, né? Então é diferente dos anos passados. E não é só a primeira divisão do Campeonato Cearense, é a primeira divisão de todo o Brasil. Então limita realmente a quantidade de jogador. Mas isso não quer dizer que o Icasa não tenha condições de montar um time forte, um time em condições de brigar, porque até esse problema não é só do Icasa, é das outras equipes também. Ô Marcelo, você teve uma participação efetiva na montagem desse elenco. O que você teria para destacar desses jogadores que você indicou ou que confiaram no teu nome, no teu trabalho para vir para o Icasa? Assim, eu estaria sendo injusto se eu falasse de um jogador ou de outro, né? Eu prefiro esperar para que a gente esteja em condições de começar a jogar e o torcedor possa ver isso aí. O que eu posso dizer é que o interesse, o intuito é de fazer um time competitivo, como eu disse, e um time que vá brigar pelo título e, consequentemente, a classificação. Não é porque tem esses fatores limitantes que eu falei para você que a gente não vai montar um time forte. A gente vai montar, nós vamos agora procurar nos esmerarmos na preparação e fazer um time forte, o time do tamanho do Icasa. Ô Marcelo, você acredita que o fato do Icasa não ter caído em campo e sim por um problema na justiça, um problema inclusive destacado como grotesco por todos,
dobra a responsabilidade dessa equipe para ter que subir para a Série A novamente? Não, eu não diria que isso aí vai dobrar, mas o peso da responsabilidade é muito grande, porque o Icasa está num lugar onde não deveria estar. Essa que é a verdade. A Icasa é um time grande do nosso estado, é um time que tem uma torcida imensa e que precisa voltar. Eu falava agora há pouco para o grupo que a nossa participação nessa retomada do Icasa só pode ser com acesso. Então a gente vai procurar subir esse primeiro degrau, fazer o Icasa voltar para a primeira divisão e aí na primeira divisão o Icasa poder sonhar com outras competições, como aconteceu esse ano, né? Que a equipe disputou a Série D, disputou a Copa Fares Lopes. Ô Marcelo, como é que você traçou esse cronograma dos primeiros dias de trabalho na pré-temporada? O protocolo é o seguinte, esses jogadores, aqueles que acertaram logo, já estão há 15 dias treinando remotamente, digamos assim, né? O nosso departamento da preparação física tem monitorado os trabalhos que eles têm feito em casa. Então a gente espera que esses jogadores não cheguem aqui zerados. E aí vamos fazer os exames clínicos, os exames laboratoriais e os testes físicos. A partir do momento em que a gente tiver essa análise da parte física, a gente pode acelerar ou não os trabalhos com bola, já buscando o aprimoramento da parte técnica e coletiva. Marcelo, pretende realizar amistosos nessa pré-temporada? Na nossa programação tem vaga para 2 amistosos, né? Mas eu repito que nessa primeira fase é a condição física, porque eu costumo dizer que o atleta ele não se conjuga no verbo ser. O jogador não é bom, ele está bem ou não está bem. E esse estar bem passa diretamente pela sua condição física. Nenhum jogador sem condição física pode mostrar o que ele realmente é capaz. Delton, João Filho, alguma pergunta aí do estúdio, algum questionamento aqui para o Marcelo? Ele está na escuta. Bom, desejar boa sorte para o Marcelo Vilar, que volta a Juazeiro do Norte. A gente sabe da capacidade, da competência que tem o Marcelo. Tenho certeza que a gente sabe, Marcelo, que o tempo de trabalho até certo ponto é considerado curto. Você acha que, infelizmente, você vai ter que queimar alguma etapa antes da estreia, que vai ser dia 5 contra o time do Crato? Boa noite, mais uma vez, boa sorte aí na condução do trabalho. Boa noite, João Filho, obrigado. Na verdade, João Filho, eu gostaria de ter mais tempo, mas isso não foi possível. Então, a gente tem que usar das armas que tem para poder alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? Fazer com que o time, quando começar a competição, esteja nas condições ideais. A primeira coisa foi que a diretoria deu condições para que todos os jogadores estejam aqui no começo da pré-temporada, né? Nós temos apenas mais um zagueiro que deve estar chegando, mas todos os demais já estão aqui. Então isso aí facilita. A outra ação que nós tomamos foi essa que eu te falei, que o jogador já cumpriu uma programação de treinamento mesmo em casa. Então agora a gente vê como é que eles vão estar, isso vai ser mostrado com os testes físicos e partir para outra parte, né? A parte principal, que é a parte técnica e tática. Uma última pergunta da minha parte, Marcelo. Esse número de atletas contratados é confortável para ti? Para o início da competição, sim. Nós vamos estar atentos ao mercado e às necessidades que o time se mostrar, né? Porque uma coisa é a gente imaginar o que é que o time vai produzir, a outra coisa é exatamente quando a bola rolar. Então a gente vai ficar atento, a diretoria está atenta também, para que seja necessário, aliás, caso seja necessário mais alguma modificação, a gente pontualmente ir atrás de algum jogador. Marcelo, eu quero agradecer pela tua participação aqui no Vale Esportes, por atender gentilmente aqui a nossa reportagem ao vivo da Vale FM. Não, eu que agradeço, né, e espero que nós juntos, né, eu digo que a comunidade esportiva de Juazeiro, de uma maneira em geral, e nela está incluída a imprensa, o torcedor,
Eu espero que nós juntos possamos levar o Icasa de volta para a Série A, como eu falei, o primeiro degrau para a volta do Icasa para onde ele deveria estar. Tá aí, portanto, João Filho, Delton Sá e ouvintes da Vale FM, as palavras do técnico da equipe icasiano Marcelo Vilar, que esteve hoje comandando aí o primeiro trabalho com os atletas que foram contratados para a temporada de 2023. Foram 31, mas hoje tivemos aí 28 em campo, né? E olha, para a gente finalizar essa primeira participação, eu destaco as últimas contratações que foram anunciadas, tá, pela equipe do Icasa ainda no final de semana. Foram eles o atacante Gustavinho, ele tem 22 anos e estava no Cametá do Pará, disputou por lá o Campeonato Paraense da 2ª Divisão, mas ele esteve no Globo do Rio Grande do Norte, inclusive enfrentando o Icasa durante a Série D do Brasileirão. Ele também passou pelo ABC de Natal e pelo Santa Cruz, que é de Natal também. O lateral esquerdo, Matson, de 24 anos, foi a última contratação anunciada. Ele estava no Pouso Alegre de Minas Gerais. A equipe disputou o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão também e ele tem passagens aqui no Ceará pelo Ferroviário e também pela equipe do Maranguape. Portanto, o atacante Gustavinho, de 22 anos, e o lateral esquerdo, Matson, de 24, foram as últimas contratações anunciadas pela diretoria do Icasa, JF e Delton. Beleza, então vamos lá. Agora é partir para o trabalho, né, Delton? Arregaçar as mangas, o Marcelo Vilar, os atletas que aqui já estão nesse início de pré-temporada. E o Marcelo Vilar confirmou, Delton, que dentro dessa programação há 2 amistosos aí no calendário do Icasa antes da estreia contra o time do Crato. Tomara que o trabalho possa ser bem conduzido pelo Marcelo. Torçamos, o elenco foi montado dentro, né, do que poderia, que estava previsto, a possibilidade do Icasa, do Vernão do Cariri. O Icasa começa suas atividades um mês antes de estrear na competição. Na minha opinião, um tempo muito bom de treinamentos. Acho que é suficiente para você fazer uma boa preparação para disputar uma competição como o Campeonato Cearense da 2ª Divisão. Vamos esperar para observar melhor o Icasa quando a competição começar, até porque são muitos jogadores que estão vindo atuar pela primeira vez pelos lados de cá, né, meu caro JR? É verdade. Aloysio Vilar, você volta daqui a pouco, pode ser? É isso, daqui a pouco eu volto, já trazendo para o torcedor a fala dos jogadores, os primeiros nomes, para o torcedor ir se familiarizando com esse elenco que vai jogar dia 5 de fevereiro contra o Crato, já na primeira rodada do Campeonato Cearense da Série B. Muito obrigado, Aloysio. Grande abraço, Aloysio. Volta daqui a pouco, Delton, com mais do Verdão do Cariri. Sapeca, hora 18 horas e 26 minutos, 6h26, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Começou o novo ano, novas oportunidades para você adquirir o seu Chevrolet, então perde tempo não. Vai rapidinho na Novo Rio, conferir as ofertas e sair de Chevrolet Zero. É isso, o ano começou e você pode fazer a matrícula do seu filho ou da sua filha no Colégio Compasso, equipe pedagógica qualificada, uma estrutura muito bacana. Vale a pena você conhecer e matricular os seus filhos na rua Odilon Gomes 474 do bairro Tiradentes. Mais informações pelo 35710531. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Tem película de alta performance com 10 anos de garantia. Só Fumê Service, Rua José Marrocos, número 408. O telefone é o WhatsApp 98805 4899. Para você começar muito bem o ano, Joá da Sorte no próximo domingo tá sensacional. Diga lá, João Filho. No quarto sorteio tem um novo HB20 0 km. Pois é, um HB20 zerinho para você. E tem mais, do primeiro e segundo prêmio tem R$3.000. Do terceiro prêmio tem R$4.000 para você. Além disso, super giro da sorte com 40 prêmios de R$500 cada. E tudo isso com dupla chance. Comprando o Joá da Sorte, você vai estar ajudando a Casa da Esperança São Pio. Compre já o Joá da Sorte. É daqui, é do Cariri. Em nome também da Dourados 2023, renova a oportunidade de você fechar um bom negócio e passar a revender produtos da Dourados. São folhados com garantia e o melhor preço do mercado. Também bane a sua mercadoria com a mais moderna linha para folhados do Brasil. Dourado Joias, transformando o seu sonho em realidade. Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993
3031. Bom, quem também tá com a gente é a churrascaria Mão de Vaca, aquele churrasco delicioso, um atendimento diferenciado para você e toda a sua família é na churrascaria Mão de Vaca. Você pode fazer o pedido e receber também no conforto da sua casa, 988-65-7741 e o 99805-4212. Atenção você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Você já viu o look do Demontier? Demontier voltou de férias, meu amigo, tá estilo, parecendo rapaz. Brad Pitt, rapaz. É a nova sensação do comércio do Crato. Ele foi lá e deu um visual geral na Glam Modas, que fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro de Crato, onde você será bem recebido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Ó, se você for a Fortaleza, vai se hospedar no melhor hotel da nossa capital, Hotel Abuarama, próximo de tudo, ao lado ali da rodoviária, perto do aeroporto, próximo do centro. Enfim, vale a pena, viu? Um hotel sensacional. Então faça sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. Agora eu quero dizer para você que você não pode perder tempo, meu amigo. Corra logo, ligue pro meu amigo Luciano Carvalho, instale geração de energia solar na sua casa. Não perca tempo, meu amigo. 981-237956. Fala com meu amigo Luciano Carvalho. Coloca o sol para gerar energia da sua casa ou do seu comércio. Bom, quem tá por aqui também é a Grage Veículos, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas, pois carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, número 1215, nos Salesianos, 99208-8592 é o WhatsApp para mais informações, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca, para você aproveitar, meu amigo, aqueles pratos deliciosos que só quem tem, meu amigo, é a churrascaria Mão de Vaca. Mão de Vaca. E tem entrega também. Você quer receber em casa também? Pode ligar. 988-65-7741. Eu disse churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Manda um abraço pro meu amigo Foquinha, tá escutando também a gente. Alô, Foca, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Delton Sal, gostaria que você passasse pra gente as ofertas da Madeireira Beira Rio. Tem muita oferta na Madeireira. Começo de ano. Tem madeira, tem caibos, linha ripa. Sempre com preços maravilhosos. Telhas, fibro, cimento, tem vaso sanitário, assento sanitário, tem fios para você colocar energia lá na casa que você está construindo. Tem muita coisa. São muitas as ofertas, meu caro João Filho, lá na Madeireira Beira Rio. Rodovia Juazeiro Barbalha, WhatsApp 998401976 e o número fixo 3512-5007. Agora eu quero dizer para você que eu tô doido para ir no Hotel Amoarama, Casa do Caririense, na capital cearense. Não vejo a hora. Estou contando os minutos, os dias, para dar um pulinho no Hotel Amoarama, que é a Casa do Caririense da capital cearense. Reservas pelo 0 operador 85-3304-8900. A gente fala também da Comercial ZM, que é o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, ferramentas, EPIs é na Comercial ZM. Você vai encontrar tudo, viu? É concessionária dos produtos Steel, Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. Eu quero falar do Centro Universitário Leão Sampaio Unileão, formando grandes profissionais para você. E Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio, 690, telefone 3571-3758. A gente fala também da Fox, sempre com grandes ofertas para você. O melhor do smartphone, os melhores aparelhos aí, smartphone, iPhone. Você vai comprar também aquela caixa de som dos mais diversos modelos e tamanhos. Um atendimento sensacional. Fox do Crato, na rua Senador Pompeu, 156, com 2 lojas no centro aqui de Juazeiro. Tem Fox também aberta para você agora lá no Cariri Shopping. Também para a Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Anota o telefone para você ligar, pedir e receber rapidinho em casa, João Filho. 988-380548. Repita. 988-380548. Baleia Burger é o melhor do Cariri. Um abraço pro Arlindo, pro Baleia, toda a equipe do Baleia Burger é o mais gostoso do Cariri. Mercadinho São Luís, tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís, no Cariri Garden Shopping, no bairro Lagoa Seca.
Em nome também da Alfa Vidros Vidraçaria. Sim. Na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio, na Avenida Praça de Heraldo Castelo 320. WhatsApp 998125851. Diares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar a sua moto Honda nova ou seminova? Vai para Ares Motos. Tem lá uma equipe preparadíssima para fechar negócio com você, você sair feliz da vida com a sua moto nova ou seminova, e também de Atacom Home Center. Começou mais um ano e mais uma vez as oportunidades de você fazer bons negócios, de uma boa negociação, de entrega rápida, de atendimento personalizado na Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. 18 horas e 34 minutos, 6h34, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Tem uma pergunta para quando o Aloysio voltar ele responder, viu, João Filho? Não vai responder agora. Certo. Presta atenção, Aloysio. Boa noite a todos do Vale Esportes. Gostaria de saber se alguma empresa de material esportivo vai patrocinar o Icasa com materiais de treinamento. Ponto. De vira. Ponto não, pronto, exclama. Agora, mandar um abraço aqui pro Regilane Ferreira, está ligado aqui no Vale Esportes. O pessoal das farmácias Timbaúbas também desejando feliz ano novo. Lu Black também nos desejando boa noite. E tem um aqui que se identifica como Leão do Mercado e faz o seguinte comentário: Guarani tem que reforçar urgentemente, senão é brigar para não cair. Tá o comentário feito aqui no nosso canal no YouTube da Vale FM. Alguém mandando mensagem, João Filho, por aí? Porque nosso amigo Silva Neto mandou direto no nosso WhatsApp. Tá ouvindo, tá ligado aqui no programa Vale Esportes. Quem também tá ouvindo a gente é o meu amigo Roberto, que tá lá, sabe aonde? Lá no campo, como é o nome do campo lá do Salgueiro, lá em Salgueiro, no Pernambuco? Rapaz, como é o nome do campo lá? É João Cornélio? Não, Cornélio de Barros, né? Cornélio de Barros, né? Cornélio de Barros, né? É, lá em Salgueiro, né? Acho que é isso. Salgueiro vai disputar a primeira divisão do Pernambucano. O nosso amigo Gabriel, filho do Roberto, tá lá no Salgueiro. Se apresentou hoje ao Salgueiro lá. O Carcará. O Gabriel que tá lá para disputar o campeonato pernambucano. A gente manda um grande abraço aí pro Roberto, pro Gabriel, lá em Salgueiro. Mas agora é hora de falar do Guarani, JF. Porque afinal de contas foram 2 amistosos e 2 derrotas. 2 derrotas para equipes paraibanas antes da estreia no campeonato. Anderson Luiz, será que vai pintar mais algum reforço por aí nesse Guarani? Boa noite. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, o Guarani no último final de semana acabou realizando mais um amistoso fora de casa. Dessa vez contra a equipe do Nacional de Patos, lá na cidade de Patos. E acabou perdendo pelo placar de 2-0. É bom ressaltar que o time principal atuou só na primeira etapa, onde no primeiro tempo o Guarani conseguiu segurar muito bem. Teve uma oportunidades durante a partida, esse primeiro tempo, e aí o técnico Renato Neves fez algumas alterações no segundo tempo, onde o Guarani acabou sofrendo os 2 gols. O Renato viu o que tinha muito para ver, fez algumas análises, mas um dos principais jogadores desse time do Guarani é o experiente zagueiro Bruno Costa, que é capitão da equipe, que é um cara de confiança do técnico Renato, e ele vai conversar conosco justamente falando sobre a sua avaliação dessa segunda movimentação do Guarani na pré-temporada. Boa noite. Uma avaliação boa, principalmente desse segundo jogo. No primeiro jogo do Souza era difícil a gente ter um parâmetro sobre algo, porque a gente tinha pouco tempo de trabalho, né? A gente teve 8 dias de treinamento e a nossa parte física influenciaria muito, né? No jogo, porque a gente pegou uma equipe bem mais montada, né? Estruturada que a nossa. Mas eu acho que na segunda partida a gente teve trabalhos melhores durante a semana, a gente conseguiu dar uma cara melhor para a nossa equipe, deu uma mudada na formação também, eu acho que foi uma das coisas que ajudou a gente a melhorar a nossa parte tática ali, com alguns jogadores que chegaram também, então a gente vem fazendo, né, trabalhos importantes aí, eu achei que ficou bem legal a nossa formação lá, independente, né, do resultado, a gente sabe que é sempre importante estar ganhando, mas eu acho que está sendo bem positivo nossos trabalhos e o amistoso serviu bastante para que a gente possa ter um parâmetro legal para a nossa estreia aí. Daqui a 15 dias é a estreia justamente com um time muito complicado que é esse time do Ceará. Como é que você está sentindo o ambiente do time, principalmente para essa estreia, esse primeiro jogo do campeonato? Não, sim, tem equipe bem. A gente ainda tem
uns dias bons de trabalho para que a gente possa acertar o que precisa ser acertado. Né? Como eu disse, a gente teve um parâmetro bom para que a gente possa ter uma estreia. Não comparando a equipe do Ceará com os adversários que a gente teve nessa amistoso, mas são equipes de mais força e mais tradição. E a gente sabe que a gente vai ter um jogo bem difícil com o Ceará, né? Um jogo que eles impuseram para nós também, o Souza e o Nacional, né? Jogos difíceis de uma equipe bem montada, de força. Então a gente sabe que teremos dificuldade, mas não é só o Ceará que vai nos causar dificuldade, né? Mas a gente tem a noção que esse é um jogo especial. O jogo contra a equipe grande é sempre especial e a gente tem que se preparar da melhor forma para poder enfrentá-los e fazer uma boa estreia. A equipe que jogou, que começou o jogo contra o Nacional foi o Diego, o Eron na lateral direita, a dupla de zaga de Matheus e Bruno e o Wesley na lateral esquerda. O meio campo de Da Silva, Arthur, Patrick e o Everton, e o ataque de Thiago e Canindé. Essa foi a equipe do Guarani desse último amistoso que iniciou essa segunda movimentação do time nessa pré-temporada para o Campeonato Cearense da Primeira Divisão. Eu não sei se é porque que eu não acho legal perder, né? Porque foram 2 amistosos, 2 derrotas. Tudo bem que não dá para tirar conclusões de amistoso, que vale quando a bola rola. O primeiro foi muito precoce, muito precoce, O primeiro né? foi muito em cima, não dava para fazer qualquer observação. O segundo você já podia cobrar um pouco mais da equipe mesmo, com as mudanças apresentadas por alguns atletas. Mas o que eu ia dizer é que eu vou concordar com o Bruno. Ainda tem 2 semanas de treinamento para fazer ajustes na equipe, que tenho certeza que 2 semanas bem aproveitadas podem fazer com que a equipe evolua mais. E, de fato, pegou 2 equipes que já estão um pouco mais adiantadas nos seus trabalhos, porque já vão começar a temporada agora, na virada do ano, como o Guarani, mas me parece um pouco antes. Então começaram o trabalho antes do próprio Guarani. E foi importante. Um amistoso agora que o Guarani faz, na verdade é um jogo treino, né? Não é um amistoso. O Guarani não conseguiu esse adversário, seria interessante um novo adversário no mesmo nível do que ele enfrentou até o final de semana, até o sábado dessa semana, teria sido muito interessante para o Guarani, exatamente para poder, enfim, fazer uma avaliação melhor da evolução em 3 semanas de 3 amistosos contra equipes já bem montadas. Contra o Sub-20 do Campo Grande, não vai servir de avaliação, não vai dar para tirar nenhuma conclusão, porque nenhum jogador vai botar pé no jogo treino, nenhum jogador vai, enfim, e se golear não vai fazer mais do que seria uma obrigação de atletas profissionais enfrentando a garotada de Sub-20. Então, não será resultado nem desempenho que vai definir muito o Guarani para frente. É uma movimentação, serve de observação do time, né? Mas me preocupou em 2 amistosos não ter feito nenhum gol, me preocupa um pouco esse setor ofensivo. Tomara que tenha sido muito mais como o Anderson trouxe, e também mexeu o defensivo, bastante. né? Tomou 4 gols, né? Mas quando você pega um adversário, né, um pouco mais... Sim. Por isso que eu acho que não dá para fazer tanta avaliação em relação aos resultados. Um detalhe a mais sobre a equipe do Guarani, porque assim, no primeiro tempo o time jogou muito bem contra o Nacional, conseguiu segurar, não conseguiu fazer gols de fato. Agora no segundo tempo, se a gente comparar o elenco do Nacional com o elenco do Guarani e as alterações que o Lamar fez com as alterações do Renato, o Lamar teve de fato um pouco mais de vantagem. Mas é justamente isso que preocupa, é que as alterações para o Guarani não surtem efeito positivo, estão surtindo negativo. E isso vai servir para o campeonato. Na hora que o treinador for mexer... São as peças de reposição. Você falou de comparação de elenco, então é sinal que o Guarani precisa reforçar, né? Exatamente. Está com a qualidade bem abaixo do que se espera. Porque se eu troco e tem essa queda toda de produção, então não está legal. Porque quando você se propõe a trocar, mexer, observar, você está tentando definir atletas que vão brigar pela posição. E quando você mexe, tem uma queda de produção ao ponto de tomar 2 gols e parar de produzir, isso é preocupante. Né? O Souza, que foi o primeiro adversário, vai estrear no Paraibano domingo, dia 8, contra o Alto Esporte. E o Nacional vai estrear contra o CSP, mas não tem data ainda não. Certo. Quando tiver a data, você traz. Claro. Tá bom? Daqui a pouco você volta, né, Anderson? Para falar mais do time do Guarani. Falar mais, Juliano, do mercado. Aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM, meu caro JF. Vamos pro intervalo? Nós vamos pro intervalo. Já tem Quilmer de Campos, tem mais do Icasa, mais o Guarani aqui no Vale Esportes. Nosso meu amigo Rominho, careca, escutando a gente agora e trabalhando.
Obrigado pela audiência. A gente volta já. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço, vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252, ao telefone 3512-5007. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Comece o ano de 2023 com o pé direito, com a super premiação do Joá da Sorte Cap. Confira! No quarto sorteio tem um novo HB20 Sense 0km. É um HB20 Sense 0km. Um novo HB20 Sense 0km só pra você. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio. E R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte são 40 prêmios de R$500. É muito dinheiro. E o título é dupla chance. Comprando Joá da Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capevisa Capitalização. Joá da Sorte Cap. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10.000 em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A gestão municipal entrega novas viaturas para promover mais segurança pública em Juazeiro do Norte. Foram entregues 3 carros equipados para atuação em programas como Patrulha Maria da Penha, Centro Seguro e Grupamento Municipal Ambiental. Além de 3 motocicletas para compor o projeto Grupo Tático Motorizado e outras 3 para o Ronda Ostensivas de Prevenção Escolar. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. Boa noite, galera, de volta no Vale Esporte, JF. Bom, vamos ao Kilber? Diga. Kilber de Campos está com a gente, vai trazer informações lá da capital do estado, de Ceará, de Fortaleza, informações dos nossos clubes. Um abraço, boa noite para você, Kilber. Um abraço, amigos do timaço da Vale FM. Chegando com as informações aqui da capital cearense. O time do Ferroviário ganhou de novo. Terceiro amistoso, terceira vitória, agora 3-1. Uma chinelada no sub-20 do Ceará. São 3 vitórias, 7 gols marcados, 1 gol sofrido e agora é para valer. Acabou a brincadeira. Quinta-feira tem Ferroviário e Asa de Arapiraca valendo pré-Copa do Nordeste. Em caso de empate e pênaltis, quem vencer se classifica. No Ceará Sporting Clube, o Ceará está contratando o atacante Janderson, 23 anos, ex-jogador do Corinthians, que estava emprestado ao Grêmio na Série B. O que eu fico com a pulga atrás da orelha, viu, amigos do timaço, é que esse Janderson no Grêmio jogou
40 partidas e fez um gol. O zagueiro Thiago Panhussá contratado, Danilo Barcelos, lateral direito contratado, William Formiga, lateral contratado, o volante Kaique Gonçalves contratado e os meias Arthur Rezende e Jean Carlos. No Fortaleza, as novidades são João Ricardo, goleiro, Lucas Esteves, lateral, ex-Palmeiras, e Christian Bernardi, esse vem do futebol argentino do Colón de Santa Fé, são aguardados amanhã ou no mais tardar na quarta-feira. O Fortaleza namora com o atacante Lucero, jogador do Colo-Colo do Chile, é mais um argentino. E o Fortaleza confirmou a venda do jogador Robson, atacante em definitivo para o Coritiba. Ao vivo, Fortaleza, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Fortaleza vai virar um tipo de argentinos, né? Pode ser, né? Porque o Voivoda conhece, de repente trabalharam com ele já. Tomara que o Fortaleza tenha mais uma temporada de muito sucesso. O mercado sul-americano ele tá muito à vontade pro futebol brasileiro, né? Verdade. Os clubes sul-americanos já não têm mais aquele potencial e enfim, de disputar com os clubes brasileiros. E aí, com a chegada de muitos treinadores estrangeiros aqui mesmo do continente, facilita a descoberta desses jogadores, né? Que vêm com um nível razoável em relação aos nossos atletas aqui e por preços mais acessíveis do que alguns medalhões que vão para o final de carreira, que vêm para esses clubes intermediários só para ganhar dinheiro, e na maioria das vezes os resultados são de rebaixamentos. É só você observar, né, os clubes que caíram nos últimos anos, eles eram recheados de jogadores já de uma certa rodagem, aqueles jogadores que vêm mais para curtir as praias do Nordeste, enfim, o clima nordestino. Concordo. E botar mais um pouquinho naquele pezinho de meia, né, João Filho? Você concorda com a minha teoria ou você discorda? Quem sou eu para discordar? Não, você é João Filho. Só que tem opinião mas própria. Mas é por aí mesmo. E de repente discorde, João Filho. De repente aqueles que se destacam muito, que apresentam um futebol de muita qualidade. qualidade. Tá rindo aí, ó. De repente, aqueles que se destacam muito não vêm para o Brasil, vão para a Europa. Claro, nem poderia. Os daqui não ficam aqui, homem. Quando tem garoto aqui que não chega nem a jogar no profissional, vai embora. É verdade. Não deixa nem jogar no futebol profissional, João Filho. Bom, mas eu quero dizer, João Filho, que aquela vontade de comer assim, uma linguiçazinha gostosa, assim, com pão de alho de entrada, uma macaxeira, um torresminho, um baião de 2 cremoso, uma carne deliciosa. Onde é que eu encontro isso, João Filho? Churrascaria Mão de Vaca. E se eu quiser receber em casa, eu vou só ligar. 988657741, Churrascaria Mão de Vaca. Tem o melhor churrasco da região do Cariri, João Filho. Bom, a gente volta a falar com Aloysio Vilar. Mas nós estamos ao vivo, João Filho. Ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes. Eu tô falando, se o senhor não me interromper, eu falo. Certo. Você pode fazer o seu pedido pelo 98842-9514 para que a gente possa comer aquela pizza deliciosa. Eu e Faustão do Cariri. Você tá muito educado, você. Tô observando. Você tá muito gentil, João Filho. Muito obrigado, eu gosto dessa sua gentileza. Muito obrigado, Elton. Certo? Pior que tá só começando o ano, me aguarde. O ano nem começou direito, né? Pois chama o homem quer falar. Aloysio Vilar, vai falar agora com mais do Icasa. Muito bem, JF, Delton de volta aqui no Vale Esportes com as informações do Icasa, neste que foi o primeiro dia de trabalhos do Verdão na temporada de 2023, e a gente aproveitou para conversar com o atleta mais experiente desse elenco, viu? O volante Hércules, ele tem 38 anos. Estava no Guarani de Sobral, tem passagens também pelo Horizonte, pelo Iguatu, aqui no Ceará. E antes do Guarani de Sobral, esteve esse ano no Fluminense de Feira e também pelo Atlético Cearense. E o Hércules fala um pouco dessa sua chegada à equipe do Icasa em entrevista coletiva. Boa tarde a todos. Bom, primeiro é um motivo de muita alegria, né? Poder vestir a camisa do Icasa, que a gente sabe que é uma camisa que tem um peso muito grande no nosso estado. E ser escolhido, a gente sabe que a responsabilidade é muito grande, porque é uma equipe grande do nosso estado, uma equipe que tem uma torcida enorme. E para isso, quando você é escolhido, você precisa demonstrar, né, muita determinação, muito comprometimento
E para isso a gente tem que ter um grupo bastante forte para a gente conseguir os nossos objetivos. Você esperava um dia, depois de tantos embates contra Icasa, contra Guarani, principalmente jogando pelo Horizonte, um dia vestir a camisa do time do Icasa, Hércules? Então, muitas vezes, né, eu disputei aqui contra Guarani, contra os times aqui de Juazeiro, mas eu tinha essa vontade de poder jogar por aqui, porque a minha cidade é aqui em Solonópolis, né, depois de Iguatu, cidades vizinhas. Então, representar essa camisa o Icasa e representar Juazeiro é muito bom e, no mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande. O que a torcida do Icasa pode esperar do volante Hércules? Bom, sempre eu falo determinação, né, comprometimento, né, como eu falei anteriormente, porque se a gente tiver isso, consequentemente os resultados positivos vão vir. E no futebol, o contexto do futebol é os resultados. Quando se tem um bom resultado, as coisas vão fluir naturalmente. Ô Hércules, e como é que você avalia também o elenco que foi montado para essa Série B após esse primeiro contato que você teve com os demais jogadores? Olha, o elenco, eu conheço poucas pessoas, né? Mas pelo que eu já conheço o Marcelo, como eu já trabalhei com ele, e como a comissão ali falou, né, que foram escolhidos jogadores a dedo, né? Então, acredito eu que a gente vai conhecer no dia a dia, né? E eu tenho certeza que é um grupo qualificado e comprometido para buscar esse sonhado acesso à Série A do Cearense. Muito bem, a gente começou a nossa série de entrevistas com o elenco do Icasa, com o volante Hércules, que é justamente, não vou dizer o mais velho, mas é o mais experiente, né? Um jogador de 38 anos, é o mais velho, né? Do elenco ele é o mais velho, 38 anos. É da minha idade o Hércules. Aí, JF, dava pra você estar jogando bola. Um galento Hércules. É a minha idade, já pra você tá batendo bolinha. Eu tô com ainda, 38, vou fazer 39 também do ano. Pois é, ele também tá nessa faixa etária, viu? Vai fazer 39 também em 2023. Enfim, boa sorte pro Hércules. A gente espera que ele repita as últimas atuações que teve. Claro, não é mais nenhum menino, mas ainda vem jogando muita bola, né? Vem correspondendo ao que é esperado dele ali no meio campo. Enfim, assim como os outros jogadores ali do meio campo, a gente espera que possam surtir o que é o esperado de todos, viu, Delton Sá? Tá certo, toda sorte pro Hércules que ele possa ter com a camisa do Icasa o bom desempenho que ele teve pelos clubes que ele disputou e às vezes que vi esse cidadão em campo. Sempre foi um cara que se entregou muito aos jogos, era um cara de muita participação dentro de campo, Hércules como jogador de meio campo dos clubes que atuou. Toda sorte do mundo para ele também vestindo a camisa do Verdão do Cariri. Meu caro JF. Valeu, Aloysio. Até amanhã com mais informações do Verdão. Em nome também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você pode comprar a sua moto nova ou seminova na Ares Motos. Meu caro JF. O que é que vai ter de premiação do Joá da Sorte no próximo domingo, meu filho? Rapaz, o Joá da Sorte Diga domingo... Aí, fale do Júlio Pitobeira, rapaz. Vai ter um novo HB20 0 km. Certo. Vai ter também no primeiro e segundo sorteio R$3.000. Tá ouvindo, né, patrão? Eu tô empurrando. No terceiro prêmio, R$4.000. Além disso, o Super Giro da Sorte com 40 prêmios de R$500 cada. Tudo isso com dupla chance. E comprando o seu Joá da Sorte, sim, você vai estar ajudando a Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu Joá da Sorte. É daqui, é do Cariri. João Filho, antes do Anderson falar, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Jucifran e também para todos lá do Diniz Supermercados. Sim. Semana passada eles me passaram a informação, né, lá da rede Diniz Supermercados, que o Diniz estará patrocinando tanto Icasa como Guarani, né, os dois clubes. Fiquei muito feliz pela informação que nos foi repassada pelo pessoal do Diniz e depois me confirmada pelo presidente do Icasa, né, o Célio, né, essa empresa séria que nós temos aqui na região do Cariri, que é a maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará. Esse namoro é antigo, essa vontade é antiga, mas ela se tornou realidade agora e, obviamente, a gente faz esse registro aqui dentro do programa, né, e estimulando a todas as outras demais empresas a fazerem esse mesmo papel. Nós temos algumas empresas que fazem isso com os nossos clubes. É bom
não esquecer de lembrar do empresário, ex-prefeito, ex-deputado federal, estadual, Manuel Salviano, que é outro empresário da nossa região, que sempre esteve presente com os clubes daqui, estará de novo, né, patrocinando o pessoal, e é muito importante que os nossos empresários entendam essa questão da importância. O nosso amigo Jaime Romero, através lá da Unileão também, que é outra instituição que também sempre esteve ao lado dos nossos clubes. Então, parabenizar aos nossos empresários que cada vez mais têm entendido a necessidade desses apoios, desses patrocínios aos nossos clubes. Parabéns, então, aí a toda a galera da rede Diniz Supermercados pelo patrocínio aos nossos clubes. Acreditando no nosso futebol, é assim que deve ser, né? Deve ser. E o Anderson Luiz está voltando para falar mais do Guarani, hein, Anderson? E com uma notícia quentinha, viu, Delton Sá? O Guarani anuncia mais Cuidado uma para não se queimar com ela. Mais uma contratação. Quem é? O volante Breno. O Guarani depois vai passar mais detalhes. É o segundo volante, vem com algumas referências, conhece muito bem o Renato, é uma indicação do próprio técnico do Guarani e vem vestir a camisa do Guarani para essa primeira divisão. O jogador deve chegar já amanhã. A única informação é o nome do cidadão. Sim, por enquanto, só o nome do onde atleta. vem. Ainda não. Idade, nome ainda não, mas amanhã a gente informa direitinho. Saindo do forninho agora, esse volante que vai chegar no Guarani amanhã. Então tá quente. Quente. Domingo que vem, 5 da tarde, é isso? Sim. Estádio Guarani, Arena Romeirão. Guarani e Ceará. Guarani e Ceará. O Guarani já definiu alguma coisa sobre valores? Domingo que vem, ainda não. Domingo dia 15, né? Domingo dia 15. Passando esse eu sei, é porque... Não, é porque não, é domingo dia 15, não será domingo que vem. Eu sei, Calma, passa nesse no outro. No que vem, eu sei, é no outro que vem. Vai dar certo. Lá na Arena Romeirão. Ainda não, ainda falou de ingresso, ainda não foi divulgado pelo Guarani. O Guarani está organizando essa questão já para começar de fato a vender. Como é que vai fazer para organizar já para começar a venda dos ingressos para a estreia do Guarani na primeira divisão do Campeonato Cearense lá na Arena Romeirão. 5 da tarde. Os outros jogos são 4, né? Mas Sim. o do Guarani vai ser 5, né? Justamente. 5 horas da tarde esse jogo de estreia contra o time do Guarani. Eu estava dando uma olhada. Foi confirmada essa primeira rodada, né? Com os horários dos jogos. Portanto, o torcedor do Guarani já ir se preparando, né? Dia 15, estreia contra o Ceará. Jogo às 5 da tarde na Arena Romeirão, meu caro JF. Mais algo do Guarani, Anderson Luiz? Sem mais, Delton Sá, só amanhã. Sem mais? Ok. João Filho, alguma informação que mereça destaque no âmbito nacional o Flamengo e confirmou, internacional? O Flamengo confirmou a volta do Gerson, né? Tá de volta, vai jogar no Flamengo novamente esse ano. O técnico português Vitor Pereira já se apresentou. Já está trabalhando lá e começou hoje a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já tem o Floresta, né? O Floresta vai ter uma estreia indigesta danada, o Floresta, né? Vai pegar o Flamengo do Rio de Janeiro. Mas é indigesto? Não, homem, é muito motivador para os atletas. Você não acha, não? Pegar logo um time como o Flamengo, se eu fosse atleta, eu ia para esse jogo, mas, meu amigo... Sangue no olho. Desse jeito, sangue no olho, meu amigo. Para jogar contra o Flamengo, para aparecer. Tá entendendo, João Filho? O ruim vai ser a vergonha, que vai ser de um 5 para lá. Que é isso, cara? João Filho ruim. O ruim é o vexame, que vai ser de 5 para lá. Não deu uma retrancazinha, não, um ferrolhozinho assim. Aí é pior, que aumenta pra 10. Francisco, João Filho disse que não vai passar de 5, não. Nosso amigo Francisco, que é torcedor. Tomara que não passe tanto vexame, né? Porque, pelo amor de Deus. Filho, faça isso não. Hoje já tivemos 3 partidas. Diga. Penapolense e Capivariano. Foi 4-0 pro Capivariano. O Cruzeiro de Belo Horizonte venceu o Comercial do Mato Grosso do Sul 5-0. E tá acabando Guarani de Campinas e Francana. 2 equipes lá de São Paulo, 4-1 pro time de Campinas. Ainda hoje tem Grêmio do Rio Grande do Sul e o Cruzeiro de Arapiraca. 15 de Jaú e Aparecidense de Goiânia. E o Flamengo e o Floresta. Lembrar que ainda temos Fortaleza, Ceará e o Pague Menos, que vão representar o futebol cearense da Copinha, né? Tá certo, meu caro João Filho. Agora a gente já pode ir ou você tem mais alguma informação? Eu tô doido pra ir, eu já dei 3 cipuadas em você. Deixei você de lombo quente, eu vou embora. Vou passar ali no baleiro, vou pegar um sanduíche pra poder descontar o que a surra que eu levei hoje aqui. Valeu, gente, um abraço pra todo mundo. Nosso programa volta amanhã, se Deus quiser. Grande abraço. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio